WhatsApp pra ela e eu mandei a minha voz. Que bravinha boy, que bravinha boy. E quando ele ligou pra ela, tava no motel com nós. Que bravinha boy, que bravinha boy. A voz que tu conhece, Raíssa Dias, mais uma que explodiu. Hoje vamos conversar com algumas das mulheres que estão vindo com tudo na cena musical de periferia aqui no Recife. E para esse bate-papo tão importante, convidamos duas minas fortes e representativas em dois dos ritmos que estão fazendo a cabeça da galera. Hoje, o Quebrava conversa com a cantora Raíssa Dias, representante do Brega Funk. E aí, Raíssa, tudo bom? Opa, tudo bem? É um prazer estar aqui, estar com vocês no Quebraba, representando. Sou Raíssa Dias, cantora de Brega Funk, poeta, compositora. Tô aqui para representar todo mundo e para falar das nossas necessidades. Quem também tá aqui com a gente é a rapper Ororo, do selo Hood Cave. E aí, Ororo, tudo bom? E aí, galera, tudo bem? Tô aqui hoje para falar também com vocês sobre hip hop no geral. E eu espero que seja uma conversa muito massa, muito contente, muito satisfeita de fazer parte disso aqui. A gente também. É um prazer ter vocês aqui, meninas, com a gente para conversar. Para começar a nossa conversa, eu queria saber de cada uma como é a cena da qual vocês fazem parte. Falem um pouquinho sobre o momento em que os ritmos que vocês cantam vivem. Raíssa, podemos começar contigo? Pode ser. No momento, nesse período que a gente está vivendo de pandemia, está sendo um pouco difícil aí, devido às condições mesmo, a trabalho, a show mesmo, que a gente estava dependendo bastante disso. E aí muitas pessoas, muitos profissionais da área da música deram uma parada, devido à condição financeira mesmo, porque pra gente que vem de periferia, para conseguir a grana, para poder produzir é mais difícil, sabe? Mas a gente tá vivendo bem nessa fase, assim, eu acredito, que a gente tá produzindo bastante, produzindo também. Mas assim, eu acho que pra produção, de botar trabalho na rua, nesse momento tá sendo um pouco difícil e a gente tá se virando da forma que pode, né? Não só a gente que é artista, mas todo mundo que vem da periferia e da comunidade. Perfeito, mas assim, como é o momento realmente assim do Brega Funk, antes da pandemia, digamos assim, como é que estavam acontecendo as coisas? Caramba, teve aí o Festival Rec Beat, né? Que foi uma grande conquista pra mim, que eu participei nesse carnaval. E foi uma grande conquista pelo fato de ser a primeira mulher, né? A tocar, infelizmente, foi a primeira mulher. Poderiam ter outras pessoas que já poderiam ter ocupado esses espaços também. Mas é muita luta pra gente ocupar esses lugares. Foi um dia muito incrível pra mim também. O Brega Funk também tá numa fase muito maravilhosa, né? Que tá chegando por aí, tá conquistando o Brasil inteiro. Conquista todo mundo também. E tá como mulher preta representando toda essa galera muito foda, pra mim é muito importante. Muitas vezes eu fico sem saber o que falar da representatividade e de como representar isso para as pessoas, porque pra mim eu vejo de uma forma e para as pessoas ela vem de uma forma muito maior, sabe? Eu acho que o Brega Funk tá vivendo esse momento, é um momento de conquista e de representatividade pernambucana no Brasil todo, tá conquistando todo mundo. Perfeito. E no trap, no rap, Ororo, como é que tá sendo esse momento do ritmo realmente? Então, assim, o contexto de produção e do público mesmo, o mercado, olhando nesse sentido, assim, tá bem aquecido, sabe? As pessoas têm consumido bastante, cada vez mais pessoas fazem, e nesse sentido é legal, mas que a gente, para quem tá aqui em Pernambuco, no Nordeste, mas trazendo para Pernambuco especificamente, é sempre mais difícil, né? E aí isso se soma a todos os outros recortes, mas a gente tá indo do jeito que dá, com as estratégias que a gente consegue encontrar, com as armas que a gente está trazendo também para levantar isso, mas o mercado tá bem aquecido, recebendo bem todos os ritmos mais eletrônicos que envolvem o hip hop e o rap em geral. Continuando nosso bate-papo, contem pra gente como é ser mulher dentro de ritmos que se popularizaram em vozes masculinas. Vocês sentem o machismo? Isso dificulta o trabalho de vocês? Ororo, como é que essa questão se apresenta dentro do trap e do rap? Então, especificamente, quando eu comecei a me interessar, eu entrei na Hood Cave como social media. Eu cuidava da parte das mídias sociais da Hood Cave, então eu tava lá postando coisa no Instagram, no Twitter, e no começo a gente só tinha artistas homens, né? Hoje nós só temos duas artistas mulheres, que sou eu e DJ Lala, que é inclusive a minha DJ e também produtora. Ela tem várias funções dentro da Hood Cave. E eu conseguia perceber toda essa dificuldade de ser uma mulher nesse meio já antes de começar a cantar, sabe? Hoje eu vejo que as pessoas têm se aproximado com o último lançamento. Eu tô sentindo mais essa aproximação, mas ainda é um nicho bastante fechado e que a gente precisa estar, como tudo na nossa vida especificamente, né? Sendo quem somos, com as nossas vivências e os nossos traços. E, enfim, precisamos tentar ser sempre mais, sabe? Eu sinto que isso é uma barreira, mas que a gente está tentando quebrar ela aos poucos.
E dentro do brega funk, Raíssa, como tu enxerga essas situações? Acho que ser mulher no brega funk, acho que a gente não precisa nem ir tão fundo para explicar o quanto é difícil ocupar esse espaço, né? No momento só tem eu, Paulinha Escamosa e alguns cantores, acho que não chega nem a 5 mulheres no meio do brega funk, porque o brega funk é natural de Pernambuco. A gente sabe que, infelizmente, a gente é o Nordeste, a gente sabe que o machismo é muito empoderado ainda aqui, né? Isso mesmo com toda a desconstrução que a gente luta para fazer, mas assim, é bem difícil estar ocupando esses espaços por ser mulher. E quando a gente fala de brega funk, a gente fala da favela, a gente fala da periferia. E quem são essas pessoas que estão ouvindo brega funk que vêm da periferia, sabe? São as pessoas que não têm todo o auxílio do governo e principalmente na educação, pra gente poder trazer essa desconstrução pra dentro das comunidades, sabe? Eu acho que é um pouco difícil, mas a gente tá lutando pra conseguir esses espaços, né? E essas conquistas, como eu falei na fala anterior. Esse ano a gente conquistou, próximos anos a gente pode conquistar muito mais, e quando a gente se une pra fazer algo, a gente se fortalece muito mais e ocupa muito mais espaço pra mostrar pro que a gente veio. Esse é o Quebraba, eu sou Manuela Andrade, estamos conversando hoje com a MC de brega funk Raíssa Dias e a trapper Ororo, falando um pouquinho sobre a entrada das mulheres em ritmos periféricos. Mas retomando nossa conversa, para além das questões de gênero, um outro ponto é que vocês são artistas e produtoras independentes, além de serem artistas independentes em si, né? Como funciona o mercado para vocês? Quais as principais questões que envolvem ser um artista independente? Raíssa Dias, como tem sido essa trajetória para tu? Eu no começo, assim, comecei bem independente, não tinha ninguém que me auxiliasse. Hoje em dia eu tô com a produtora, né, que é a Qualtune Produções, que vem me fortalecendo, que a gente vem ocupando esses espaços, e é importante dizer também que a Qualtune Produções, ela é composta por mulheres periféricas, mulheres pretas que vêm da periferia, e mulheres que fazem tudo isso acontecer, né, e a gente vem se fortalecendo, a gente não é uma produtora totalmente independente em questão de financeiro, né, a gente tem esse auxílio, junto com todo mundo, a gente se reúne e faz algo acontecer, mas assim, é bem complicado devido ao recurso financeiro mesmo, né, porque é muito difícil pra gente conseguir grana, e quando a gente consegue grana, a gente tem que escolher entre usar um sapato novo ou gravar uma música, ajudar para fazer uma feira dentro de casa ou gravar um clipe. São decisões assim que a gente tem que tomar, que são muito difíceis na nossa vida, sabe? É uma questão bem complicada pra gente fazer o nosso sonho ser realizado e acontecer, mas mesmo assim, com o apoio de todas as manas que estão junto comigo, da Qualtune, a gente consegue fazer isso tudo se realizar. E acabar sendo uma vitória também de todas nós. Sim, sim. É uma situação que você se vê, é difícil para todo lado que você olhe, né? Mas vamos seguindo. E contigo, Ororo, como tem sido essa tua trajetória enquanto artista independente? Então, isso que Raíssa falou, a gente sente muito ainda também, porque a Rudy Cave, ela é feita por várias mãos, mas ela também abarcou muitos artistas, né? A gente tem, não me lembro agora a quantidade exata, mas a gente tem mais de 5 artistas no momento sendo produzidos pela Rudy Cave, e cada pessoa, cada artista individualmente é que investe no trabalho que está se fazendo, né? Porque aí cada um contribui com o seu talento, filmando, gravando. Nós, felizmente, temos a estrutura no momento de um estúdio, a gente se desdobra, né, para manter ele, e temos um beatmaker que também nos produz, então a gente tem como gravar e como finalizar as músicas, mas aí vocês imaginam todo mundo fazendo isso sem um retorno financeiro específico e para um monte de gente, então a gente tem algumas disparidades e que numa gravadora grande, com toda uma estrutura, com equipe por artista, isso se sente bem menos, né? Mas aí é uma coisa de se desdobrar e de tentar fazer acontecer da melhor forma. Esse último lançamento agora, ele está sendo feito há muito tempo, a gente começou a gravar há um tempo, e aí a gente está conseguindo ver um resultado melhor, mas é isso, né? Sempre tentar multiplicar as coisas do jeito que pode para conseguir ter um funcionamento maior. Perfeito. Ser artista independente tem muita dificuldade, né? Como vocês acabaram de falar. Mas agora eu queria saber quem são os apoiadores e as apoiadoras de vocês. Como acontece o processo tanto de produção e gravação de músicas e clipes, quanto também de shows. Raíssa, eu posso começar contigo? Os apoiadores, eles são muito presentes assim, na nossa vida. A Qualtune Produções é quem realmente me apoia bastante, né? Pois a minha produtora é quem me dá todo o norte para chegar até aqui, para ser que eu sou também, me tornar a ser Raíssa Dias hoje. E além de Lene, Maia, que cuida das minhas redes sociais, tem aí também Yasmin, que cuida da parte financeira, para a gente poder ter um dinheirinho guardado para poder também investir, sabe, nos nossos trabalhos. Tem também WR também, que me apoia pra caramba. É um homem também, que me produz. Ele produziu Malvadas que Brota, produziu também a música Foda Demais. E ele também me ajuda muito, dando essa ajuda aí, esse fortalecimento, né? E em relação a show, a gente pode se dizer que o dinheiro que a gente praticamente ganha no show não é algo que dá para cobrir tanto o orçamento que a gente gasta para soltar um som, para fazer uma arte,
para fazer outras coisas. E a gente ainda não consegue, como a gente falou anteriormente, a gente não consegue fazer tudo sozinha, porque são muitas coisas. E o dinheiro é sempre a questão principal. A gente precisa de grana para fazer tudo isso. Mesmo que eu consiga uma parceria com um cara muito foda para gravar um som, mesmo que eu consiga uma parceria de arte, mas a gente vai ter que fazer o principal, que é lançar no canal massa, que é poder gravar um clipe, que é poder tirar umas fotos legais para lançar o som. Tem todo um custo por trás, sabe? E contigo, Ororo, como é que acontece essa questão de apoiadores e apoiadoras? Como é que funciona na tua carreira? Então, só complementando isso que a Raíssa estava falando e trazendo um pouco para mim, eu sinto bastante também, até falei isso numa entrevista que rolou recentemente para a Folha, sobre a dificuldade de conseguir fazer um show e ser remunerado adequadamente sobre isso. Eu digo isso porque muitas vezes as produtoras e os produtores, né, nomeando assim as pessoas, elas não percebem que o artista, apesar de ele ser um artista considerado local, ainda tem muito essa mistificação, ele também investe no trabalho dele, sabe? Tem todo o processo. Agora eu consigo, através da Rude, já gravar o som, que é uma parte muito importante, né? Gravar as vozes. E tem algumas parcerias com beatmakers, como o Jovem Ralph, que essa track aí que saiu recentemente, Toque do Celular, é uma parceria nossa. E tem a possibilidade de fazer com o beatmaker da Rude Cave, mas a gente precisa que o produtor, ele pague, sabe? Que o produtor de evento, ele pague e que ele veja que às vezes, o valor que ele está pagando não é uma contribuição, mas é uma remuneração do trabalho. Porque aí, vamos dizer, a gente grava um clipe, grava uma música e tudo isso tem muitos processos que envolvem grana. E às vezes a gente tem que minimizar a qualidade, vamos dizer assim, porque são muitas mãos que precisam estar envolvidas e todas essas mãos, quando não podem ser remuneradas, elas acabam tendo que se dedicar menos porque a gente precisa ganhar grana de alguma outra forma, né? O dinheiro ainda não está tendo uma entrada tão boa, mas eu tenho a sorte, o privilégio de ser apoiada por muita gente. A minha rede está crescendo. Eu tenho o apoio direto da minha produtora e DJ, que é Lala, uma das minhas principais incentivadoras, a pessoa que está sempre comigo a todo momento. É por causa dela também que eu tomei coragem. Ela é uma das principais incentivadoras até por me proporcionar a ser Ororo, né? Ela foi uma das pessoas que mais me incentivou. E aí eu tenho o GG também, que é a pessoa que faz a filmagem, a edição, também é um dos produtores. Tem o KR, que está me apoiando cada vez mais também, que é o nosso beatmaker e também a pessoa que faz a captação de vozes. E estou trabalhando agora em parceria com algumas amigas minhas, que são Ivana e Manuela Pipa. E, assim, ainda vai vir algumas coisas que aí eu vou poder contar mais detalhes de como elas estão colaborando, mas elas... E tem Tainá também, inclusive, que está no clipe de Toque do Celular. Também cuida agora da parte de mídias sociais da Rude Cave. Então, eu tenho muito a agradecer, apesar de todas essas dificuldades, sabe? A gente também tem que olhar para as coisas boas que estão vindo e para as pessoas que estão chegando também. Esse é o Que Braba, eu sou o Lúcio Souza e estamos conversando hoje com a MC de brega funk Raíssa Dias e a trapper Ororo, falando um pouquinho sobre a entrada das mulheres em ritmos periféricos. E dando continuidade à nossa conversa, para além de todas as questões de ser mulher, estar no caminho da música independente, outro ponto bastante relevante na jornada de vocês, meninas, é que vocês são negras. Eu queria saber como é a relação da música que vocês fazem e o processo de autoempoderamento e empoderamento do público, sabendo que só de estar na cena, né, já é uma grande representação, já é de grande representação e de grande força. Raíssa, como é que tu enxerga essa questão? É uma questão bem delicada de se falar, sabe? Porque quando nós falamos, algumas pessoas acham até irrelevante o que falamos, mas falta até o reconhecimento quanto pessoa e quanto cantora, sabe? A gente que é negro não tem a visibilidade de estar sempre na questão de poder, sabe? Quando a gente está nessa questão de poder, a nossa imagem, infelizmente, acaba sendo invisibilizada. E aí o nosso trabalho acaba sendo um pouco mais difícil de ser conquistado, sabe? Eu acho que é uma questão bem difícil de se lidar, porque é uma questão racial, o preconceito, a visibilidade da gente acaba afetando muita coisa, até em relação de grana mesmo, pra gente ganhar grana é mais difícil. E aí quando a gente vai pra essas falas, algumas pessoas costumam dizer que a gente se vitimiza, só que se vir pra pele da gente saber o que realmente acontece, não é dessa forma. Muito massa que pessoas pretas, mulheres pretas estão ocupando os espaços, a gente tá lutando cada dia mais pra que isso realmente aconteça, como várias revoluções que estão acontecendo no momento, mas eu acho que é difícil mesmo, gente. Eu acho que é isso. Muito difícil. Muito complicado e muito cansativo também, né? Voltando novamente para a questão financeira. Já teve shows que eu cheguei de fãs meus cantarem música e dizer assim, poxa, eu não sabia que era tu que cantava essa música. Eu achava que eu era uma mulher branca, do cabelo grande, mais forte e do corpão, né? Porque é esse estereotipo que se tem de uma cantora de brega funk. E aí eu parava para pensar e dizia, caramba, realmente as pessoas não me conhecem pelo que eu realmente sou. Raíssa Dias canta
cantora de brega funk, mulher preta, sapatão e periférica. E aí, quando a gente vai cair nessa realidade, a gente vê o quanto o preconceito e o racismo, ele acaba nos invisibilizando em relação ao nosso trabalho e às nossas conquistas também. É muito complexo, né? Toda essa questão do apagamento é algo que a gente realmente precisa estar sempre discutindo e reforçando. Compreendo perfeitamente. Ororo, como é a tua experiência com essa questão de ser negra, estar no trap, e empoderamento, e empoderar pessoas? Então, como a Raíssa estava falando, para ela e para mim, acho que isso se materializa de maneiras diferentes. Primeiro, por causa do nosso tom de pele, e aí comigo o que acontece é o embranquecimento algumas vezes e essa ligação da imagem fetichizada, sabe? Eu já recebi propostas para dançar em clipe, para coisas desse tipo assim, e eu fico, às vezes, um pouco num impasse, porque eu tenho algumas músicas que têm um conteúdo um pouco mais sexual, um pouco mais sensual, e aí eu fico no impasse de como usar isso de uma forma que eu não seja tão sexualizado, sabe? E aí é complicado. Primeiro porque, pra mim, o meu entendimento e a minha identificação chegou mais tarde. Eu não cresci num meio em que isso foi discutido e foi incentivado, sabe? As questões raciais foram sempre amenizadas. Como a maioria do brasileiro é invisibilizado, né? Às vezes a pessoa tem um tom de pele que é inegável que ela seja negra, mas ela não se conhece e não se reconhece dessa forma. E, enfim, para mim é muito importante eu ter essa voz e eu trazer essa voz para muitas meninas que se reconhecem em mim, porque eu acho que quando eu comecei a me aceitar e a me achar bonita do jeito que eu sou, eu comecei a enxergar mais potencial em mim, sabe? E eu espero que outras meninas, é até um pouco, sei lá, essa é uma das minhas vontades, de fazer com que outras meninas que se enxerguem em mim consigam enxergar o potencial nelas mesmas, sabe? E aí eu acho que isso é muito importante, porque para mim isso só aconteceu através de uma cantora não brasileira, mas eu gostaria que as meninas brasileiras e pernambucanas recifenses conseguissem enxergar isso e se enxergar e saber que elas são uma potência. Pois é um caminho muito difícil, mas pelo menos aqui a gente tá bem servido de ter ícones como vocês, né, presentes na cena local. E pois bem, o brega funk, o rap e o trap são ritmos que estão muito fortes em todos os lugares, mas principalmente nas comunidades. Como é a relação de vocês e as comunidades das quais vocês vieram? Rola um compromisso, uma cobrança? Raíssa, a gente pode começar contigo? Em relação comigo, rola muita cobrança aqui na comunidade, até quando eu passo um tempo assim, sem soltar música, devido a questões financeiras também. E aí, as pessoas, meus alunos também, como eu sou professora e trabalho aqui na comunidade, aí meus alunos passam, né, e fazem: tia, a senhora vai soltar música nova quando? E aí, alguns alunos meus também, adolescentes, que também têm vontade de cantar, eles se espelham, perguntam como é que pode escrever uma letra legal, o que é que eu faço para escrever, para ajudar. Eu acho que essa minha relação com a comunidade é muito boa, é muito massa mesmo, porque eles me reconhecem quanto pessoa, quanto cantora. Eu fico até emocionada de falar, porque a galera em si dão muito valor a cantar, a sair para representar, a representar a comunidade. As pessoas amam, né? Acho que é muito boa a minha relação com a minha comunidade. E aí acabou sendo espelho para essas crianças, para esses adolescentes. Eles acabam se reconhecendo, se vendo em mim. Como é mais fácil quando a gente se aceita quanto pessoa, quanto negra, quanto mulher, quanto homem, sabe? Quando a gente aceita essas questões, a gente consegue lidar com os nossos sonhos e fazer com que eles se realizem mais fácil também. E aí eu também tento passar isso para as pessoas da minha comunidade. E aí, se você chega aqui na minha comunidade, por exemplo, chega assim e disser: tu sabe onde mora a Raíssa Dias? Todo mundo vai dizer onde é que eu moro, todo mundo vai dizer onde é a casa da minha mãe. As pessoas vão falar sobre mim, vão comentar, vão perguntar de onde é que vocês me conhecem, porque a recepção que tem aqui na comunidade é justamente essa. É muito bonito ver essa relação assim com o lugar. Mas e aí, Ororo, como tem sido tua experiência também, essa relação? Tu é cobrada, tu é reconhecida nos cantos? Então, no meu caso especificamente, eu morei em muitos lugares durante a minha vida, porque os meus pais, eles tiveram eu e meu irmão muito novos, e aí o meu pai, ele queria tentar dar certo, investindo com alguma empresa, e ele ficava tentando, e nessa tentativa a gente se mudou muito. Mas eu cresci e voltei nessas diversas tentativas e mudanças para Imbiribeira, para a Vila da Imbiribeira. E é engraçado, a gente tá falando isso de perguntar onde mora e tal, e aí é muito disso, né? De perguntar da minha avó e saber, mas aí as pessoas não vão me reconhecer como Ororo ainda. E é também outra coisa que está acontecendo. Algumas das pessoas que me seguem, que eu mantenho o maior contato assim, estão descobrindo e apoiando e comentando. E é muito bonito, porque são pessoas que acompanharam o meu crescimento como pessoa, né? Viram eu criança e estão me viram adolescente, estão me vendo adulta. E ver que elas gostam e se identificam, estão curtindo, estão apoiando é muito massa. E ver que isso vai chegar
chegando em mais pessoas, sabe? Acho que o legal do processo do trabalho também, dele ir se estendendo, é você ir se conhecendo e as pessoas irem reconhecendo você também nisso, sabe? E aí é bem legal. A famosa questão de representatividade, né? De se ver e se enxergar em vocês. Isso é de suma importância. Inclusive para mim mesma, enquanto jornalista. Eu me vejo e me espelho muito em vocês. Esse é o Que Braba, eu sou Manuela Andrade e estamos conversando hoje com a MC de brega funk Raíssa Dias e a trapper Ororo, falando um pouquinho sobre a entrada das mulheres em ritmos periféricos. Estamos quase acabando o nosso programa de hoje, mas, antes do fim, eu queria saber quais os planos e expectativas da carreira de vocês, o que podemos esperar de cada uma daqui pra frente. Ororo, dá tua ideia? Eu tava até aqui pensando que vocês estão me chamando de trapper e rapper, e, tipo, eu gosto, mas a minha intenção é ampliar mais esse leque, sabe? Com esse lançamento de agora, de Toque do Celular, e um que aconteceu anteriormente foi Outra Vez, eu pretendo dar uma sequência de músicas que se voltem mais pra ritmos como R&B, sabe? E aí consolidar mais esse status assim de cantora mesmo, porque eu quero trazer coisas diferentes. Eu gosto de rimar também, eu gosto do trap, mas eu gosto mais de cantar e eu tô gostando de descobrir mais esse lado assim. Então vocês podem esperar muitas músicas pra castelar, mas também muitas músicas pra dedicar pra amada e pro amado e pra sensualizar também. E a gente vai brincar aí com os ritmos, com os gêneros. Aí pode esperar muita coisa diferente, tem muita coisa pra vir. É isso. Amo, servindo versatilidade. Tudo para mim. Dando seguimento e contigo, Raíssa. O que a gente pode esperar de tu aí nesses próximos meses? Tem música romântica aí, a gente tá em gravação. Tem a música pra todo mundo aí chorar um pouquinho, né? Que tô morrendo de saudade, eu gosto muito de escrever música romântica. Tem clipe também vindo por aí, né? Deixar a galera aí na expectativa. Tinha bastante coisa pra ser produzida, mas aí esse período de pandemia, aí deu uma pausada, porque não dá pra gravar clipe, né? Porque por conta de aglomeração. Mas se Deus quiser, vai voltar tudo ao normal. A gente vai começar a lançar música nova, tem clipe pra lançar, tem brega romântica pra todo mundo dançar agarradinho. Tem muito brega funk também empoderado pra galera toda curtir, né? Porque é mais um que explodiu. Então pode aguardar, gente, pode aguardar. Tudo pra mim e vamos de dor e sofrimento embalada por vocês, né? Beleza, ok. Não é mais somente danças e, enfim, vamos castelar. Eu sou Manuela Andrade e estou aqui com meu parceiro Lúcio Souza, além da cantora Ororo e a MC Raíssa Dias, falando sobre as mulheres nos ritmos periféricos. Nosso tempo está acabando e eu gostaria de agradecer de coração as nossas convidadas pela presença e pelas palavras. Muito, muito obrigada, de verdade. Que é isso, eu que agradeço o espaço e a oportunidade, gente. E que vocês prosperem muito aí, que a galera se sintonize e escute cada vez mais, que o programa de vocês é muito massa, muito necessário, e vocês são muito massa e muito necessários. Obrigada aí também, tá sendo massa participar, foi massa participar junto com vocês, né? Um beijão aí pra todo mundo. Vamos se fortalecer também, que esse é um período da gente ter empatia por cada um. Fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa, cuidem um do outro. Obrigadão, gente. Satisfação estar aqui hoje. É um prazer também estar aqui compartilhando esse espaço junto com vocês, né? E compartilhando com todo mundo que está nos acompanhando aqui. Mas, antes de terminar, vocês gostariam de colocar mais alguma coisa? Uma palavra de incentivo para outras mulheres negras que sonham em cantar, em viver de música? A Raíssa não falou ainda, eu vou tomar a frente aqui e dizer que eu gostaria sim. Eu gostaria de dizer a todo mundo, na verdade, que tem um sonho, de que acredite no seu sonho e que comece com o que tem. Se planeje e se enxergue, sabe? Porque às vezes a gente acha que precisa muito do outro e precisa, a gente não faz nada sozinho. Eu e a Raíssa falamos muito sobre isso aqui, mas a gente também precisa acreditar em nós e fazer por nós, sabe? Então, se você tá ouvindo isso e você tá com medo de começar alguma coisa porque você acha que não tá tão bom, ou... enfim, comece. Quando você começa, as outras coisas vão melhorando, você vai evoluindo e outras pessoas também vão comprando a sua ideia, vão comprando o seu sonho e não tem nada melhor do que você se sentir bem com você mesmo. A mensagem que eu quero deixar para todo mundo aí que tem um sonho de realizar ou de fazer algo acontecer, primeiramente a gente tem que começar por nós mesmos. Assim como o Ororo disse, a gente tem que acreditar em nós, tem que dar o primeiro passo e o restante, gente, vem com o nosso esforço. O restante é só merecimento. Então, nunca desista, continuem, persistam. Acho que a palavra realmente é resistência. Resistam e façam o sonho de vocês acontecerem. Porque se vocês não fizerem por você e acreditarem em vocês, quem mais vai? Entendeu? Então começa pela gente. Muito obrigado, meninas. Muito obrigado também a cada um que ficou aí acompanhando a gente no Raidinho, ouvindo o nosso queridíssimo Que Braba.